Olá pessoal, meu nome é Ricardo, sou professor de Direito Eleitoral do curso Estratégia e nesta videoaula nós vamos tratar a respeito do Ministério Público Eleitoral. Em relação a esse assunto, às vezes ele não vem previsto expressamente no edital, mas ele está inserido, seus dispositivos estão inseridos dentro do trato da Justiça Eleitoral. Nós aqui separamos esses dispositivos para tratar de forma isolada por uma questão didática. De toda forma, por se exigir no edital o tema Justiça Eleitoral e porque seus artigos estão inseridos dentro da disciplina do TSE, dentro da disciplina do TRE e dentro da disciplina dos juízes e juntas eleitorais, é importante que nós tratemos esse assunto também aqui, ok? Vamos, portanto, para os nossos slides, onde nós colocamos os assuntos a serem abordados nesta videoaula. Veremos primeiramente algumas noções gerais, vamos saber o que é o Ministério Público e onde que ele se localiza, o Ministério Público Eleitoral. E depois, na sequência, vamos estudar o Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador Regional Eleitoral e a disciplina dos promotores eleitorais, ok? Vamos iniciar, pessoal. O artigo 127, caput da Constituição, prevê a respeito do Ministério Público, de forma geral, que se trata de uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que tem por incumbência a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Pessoal, atente-se que entre os objetivos, entre as atuações do Ministério Público, nós temos a defesa do regime democrático. Nós vimos que o regime democrático é aquele que fundamenta toda a estrutura do direito eleitoral no Brasil. É ele que confere a possibilidade de votar, de ser votado, de instituir, de criar mandatos políticos eletivos e de escolher representantes para a condução dos interesses de toda a comunidade. Portanto, é óbvio que há uma correlação entre a atuação do Ministério Público e o direito eleitoral. Em razão disso, nós temos que a atuação eleitoral do Ministério Público visa a proteção da sociedade contra abusos perpetrados por candidatos ou partidos políticos com o objetivo de resguardar a lisura do processo eleitoral. Portanto, tal como a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral terá uma atuação complementar à Justiça e é mesmo de forma incitatória da Justiça no aspecto jurisdicional, no sentido de se resguardar o máximo de lisura a todo o processo eleitoral, ok? Sigamos lá, pessoal. E aqui nós já iniciamos, essas foram as nossas orientações gerais, e aqui nós já iniciamos ao que realmente importa, que são as regras que constam dentro do Código Eleitoral, na parte de Justiça Eleitoral, mas que tratam do Procurador-Geral Eleitoral, do Procurador Regional Eleitoral e do Promotor Eleitoral. Em relação ao Procurador-Geral Eleitoral, ele será o próprio chefe do Ministério Público Eleitoral. É ele que é o órgão máximo do Ministério Público no âmbito eleitoral. Essa função ela vai ser exercida pelo Procurador-Geral da República, uma pessoa só. O PGR é quem exercerá a função eleitoral. Então, enquanto a pessoa for escolhida para Procurador-Geral da República, ele será também Procurador-Geral Eleitoral. As duas funções são exercidas de forma cumulativa. Aqui, pessoal, é importante fazer um destaque porque há possibilidade de múltiplas reconduções. Não é assunto nosso, mas acaba decorrendo alguma importância para nós, porque é o seguinte, o Procurador-Geral da República, ele poderá ser reconduzido por cargo por múltiplas vezes. Ele será escolhido pelo Presidente da República, tem uma série de critérios que não convém ao caso estudar aqui, mas ele poderá ser reconduzido para o cargo de Procurador-Geral da República por diversas vezes. Em razão disso, o chefe do Ministério Público Eleitoral, o Procurador-Geral Eleitoral, poderá exercer a função eleitoral por diversas vezes, não apenas por 2 mandatos consecutivos de 2 anos, como nós temos lá em relação ao TSE e em relação ao TRE, ok? Além disso, para atuar juntamente com o Procurador-Geral da República, é possível a designação de membros do MPU. Esses membros do MPU irão auxiliar os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público Eleitoral. São por subprocuradores, ok? Atuam
de forma auxiliar para o exercício das funções do Procurador-Geral Eleitoral, que vai acumular uma série de tarefas, evidentemente. Ok, pessoal? Sigamos. O artigo 24 do Código Eleitoral traz a competência do procurador. Aqui também não tem outra alternativa, pessoal. Não são informações difíceis de compreender, mas exige que a gente leia com atenção os dispositivos presentes no Código Eleitoral, ok? Vamos lá. Primeiramente, vejam, assistir às sessões, tomar parte nas discussões, exercer a ação pública e promovê-la até o final em todos os feitos de competência originária do tribunal, oficiar em todos os recursos encaminhados ao tribunal, ou seja, se manifestar, apresentar os pareceres. Temos na sequência se manifestar por escrito ou oralmente em todos os assuntos submetidos à deliberação do tribunal. Notem que é por isso que existe a designação de subprocuradores. Há uma série de atividades que são desempenhadas por procurador-geral. Não haveria como o procurador-geral sozinho se manifestar em relação a todos esses processos. Em razão disso, ele poderá designar subprocuradores que irão auxiliá-lo no desempenho das suas atividades. Ok? Sigamos. Além disso, defender a jurisdição do tribunal, representar o tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, ou seja, sempre que o Procurador-Geral Eleitoral identificar alguma violação de legislação eleitoral, ele apresenta uma representação perante o TSE, para que isso seja investigado, para ver se efetivamente há alguma violação contra as leis eleitorais, e principalmente em relação à aplicação uniforme da legislação eleitoral em todo o país, para que não haja dissonância entre o que entende os tribunais regionais ou entre tribunais regionais ou até mesmo entre o TSE e o TRE. Também atuará o Procurador-Geral da República, ele poderá requisitar diligências, certidões, esclarecimentos necessários. São, enfim, competências menos importantes, mas é importante a gente conhecer, porque senão cobra em prova e se nós não tivermos lido elas, podemos errar em prova, ok? Expedir instruções aos órgãos do Ministério Público que tenham atuação junto aos TRS e acompanhar, quando solicitado, o Corregedor-Geral. O Corregedor-Geral tem atuação relacionada à fiscalização e controle dos serviços, da regularidade dos serviços eleitorais. Há determinadas hipóteses em que o Corregedor Eleitoral poderá se locomover e fazer diligências em determinados tribunais regionais. E poderá o corregedor solicitar que essa correção seja acompanhada pelo Procurador-Geral Eleitoral. Com isso, pessoal, nós vimos as principais regras relativas aqui ao Procurador-Geral, vimos as competências estabelecidas no artigo 24 e já passamos à análise do Procurador Regional Eleitoral. Aqui, em relação ao Procurador Regional Eleitoral, praticamente não existem regras dentro do Código Eleitoral, mas é importante que nós saibamos quem ele é e onde que ele se situa. Ok? A atuação do Procurador Regional Eleitoral se dá junto... A atuação dele se dá junto aos TRS, ok? Vão atuar, para cada TRE haverá um Procurador Regional Eleitoral. É ele quem será, dentro dos TRS, o chefe do Ministério Público Eleitoral. Será escolhido para ocupar o cargo entre os procuradores da República. Ok? Que atuem no respectivo Estado-membro. Aqui, pessoal, muita atenção. É um procurador da República. Vem do Ministério Público, vem do Ministério Público Federal. Isso é importante porque lá em relação aos promotores, o membro que atuará nos serviços eleitorais vem do Ministério Público Estadual. Aqui o sujeito virá do Ministério Público Federal, ok? Porque será um procurador da República. Contudo, em relação ao Distrito Federal, nós temos uma regra específica. Nesse caso, a função será exercida por um promotor da área estadual, ou seja, por um procurador-geral da Justiça do Distrito Federal. Isso porque nós sabemos que a questão desses órgãos dentro do âmbito do Distrito Federal é um pouco diferente dos demais Estados-membros em razão das suas peculiaridades. Ok, tranquilo? Procurador Regional Eleitoral seriam somente essas informações.
E já encerrando a nossa aula, pessoal, é uma aula relativamente curta, até porque nós não temos muita informação aqui, mas é importante a gente deixar bem claro e bem tratado a respeito do tema. Nós temos o promotor eleitoral. O promotor eleitoral é aquele membro do Ministério Público que atuará perante as zonas eleitorais, junto ao juiz eleitoral e também perante a junta eleitoral. Ou seja, na base hierárquica lá da pirâmide que nós vimos em relação à organização da justiça eleitoral, nós temos as zonas e as juntas eleitorais. Este será o âmbito de atuação do promotor eleitoral. O que é muito importante para fins de prova é saber quem que irá ocupar o cargo de promotor eleitoral. Tal como se estuda lá em relação ao juiz eleitoral, haverá designação entre membros do Ministério Público Estadual. Nós temos que quem exerce a função de juiz eleitoral é um juiz de direito, um juiz estadual, que será investido da função eleitoral. Aqui, em relação ao Ministério Público, também haverá essa investidura de um membro do Ministério Público Estadual na função eleitoral. E do mesmo modo, aqui o mandato será de 2 anos, permitida uma única recondução. Dessa forma, se o promotor eleitoral ele for escolhido para atuar nos anos de 2013 e 2014, no seu primeiro biênio, ele poderá ser escolhido novamente para os anos de 2015 e 2016, por exemplo, desde que seja escolhido de forma regular e não haja o rodízio pelo Ministério Público. E daí aqui, pessoal, nos anos de 2017 e 2018, nós temos que será uma terceira recondução e, portanto, nesse caso aqui, não será permitida novamente a escolha do mesmo membro. Contudo, nada impede que, passado esse período de 2018, lá em 2019 e 2019 e em 2020, ele volte novamente a ocupar a função, ok? É permitida uma única recondução consecutiva, lembrando que o mandato é de 2 anos e que será escolhido o membro do Ministério Público Eleitoral. Com isso, pessoal, nós passamos rapidamente, de forma objetiva, que é o que importa para fins de concurso aqui, tratando a respeito do Ministério Público Eleitoral. Friso a vocês, essa matéria ela está inserida dentro do estudo da Justiça Eleitoral. É lá que nós vamos ver algumas regras relativas, são poucas regras. A maior parte das regras efetivas do Ministério Público Eleitoral estão lá na lei orgânica do Ministério Público. Não é objeto do nosso estudo aqui, não possui maior interesse para nós, portanto nós não iremos analisar. O que importa é que nós tenhamos a noção de que em cada um dos órgãos da Justiça Eleitoral haverá um Ministério Público Eleitoral correspondente, ok? Lá no TSE ocupado pelo Procurador-Geral, aqui no TRE ocupado pelo Procurador Regional e no âmbito das juntas e das zonas eleitorais, os promotores eleitorais. Com isso encerramos esta aula e até a próxima.